Muita gente estava ansiosa esperando a nova geração do Honda Civic chegar por aqui. Agora ela chegou, mas só na versão híbrida e prometendo muita economia. Vamos ver qual é a dele. Bom, para começar, vamos falar de preços, né? Me conta aí nos comentários quanto vocês acham que esse carro deveria custar. Lembrando que é um híbrido importado, tá? Ele vem lá da Tailândia. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou dar um tempinho para você dar aquele like e se inscrever se você não é inscrito. E não esquecer de ativar o sininho para receber todas as informações. Afinal, isso é muito bom para a gente, tá? Dá uma boa moral para a gente quando você dá aquele like e quando você se inscreve, tá? Bom, como a gente gravou o vídeo antes do lançamento oficial, eles não informaram o preço, tá? Mas ele tá aí embaixo, ok? Então, eu vou chutar. Eu acho que vai ficar em torno de 250 mil reais, mesmo porque é um Corolla híbrido, né, feito aqui no Brasil, está em torno de 200. Então, eu imagino que como esse é importado, vai ficar em torno de 250 mil. Será que eu acertei? Bom, vamos lá, né? Bom, agora vamos começar a andar com o carro, né? Bom, eu acho que o preço dele tem que ficar em torno disso, para ele poder competir com o Corolla híbrido. Tudo bem, o Civic é muito completo, tá? Vem com tudo, tem um acabamento muito bacana, tá? Como eu vou falar mais para frente. Mas, na minha opinião, se for mais do que isso, realmente ele vai ter uma certa dificuldade para se impor no mercado, principalmente brigar com o Corolla, né? Com o Corolla híbrido. Bom, agora vamos começar a falar do Honda Civic híbrido eHEV. Ele não é um híbrido plug-in, né? Ele está na 11ª geração, essa é a nova geração do Honda Civic, que está chegando agora ao Brasil, certo? E importado da Tailândia, como eu já falei, e ele foi completamente renovado, né? Você vai ver que por fora ele mantém o DNA do Civic, né? Ele lembra muito o Civic, certo? Mas tem a frente completamente nova, as linhas, de uma maneira geral, evoluíram muito e, sinceramente, eu acho que ele ficou muito bacana. É um sedã médio, tá? Tem, como é normal, tem farol em LED, lanternas em LED. E o perfil tem rodas aro 17, né, de perfil, ele mantém aquele velho perfil com 3 volumes bem definidos. E ele, em relação à versão anterior, ele cresceu, ele está mais comprido, ele está 42 milímetros mais comprido, 4,2 centímetros, né? De largura, praticamente, ele ficou igual, só tem 3 milímetros a mais de largura, ou seja, praticamente nada. Na distância entre eixos, ele deu uma boa crescida. Ele ganhou 35 milímetros na distância entre eixos. Isso favoreceu o espaço aqui dentro, que ficou muito bom, cabe em 5 pessoas, numa boa, né? Quer dizer, quem vai no meio, atrás, tudo bem, tem um pouco de dificuldade, um pouco de incômodo do ressalto no apoio e no assento, né? E um pouco do túnel, mas também ganha todo o conforto, tá? Tem saída de ar-condicionado lá atrás, ele tem um ar-condicionado de 2 zonas, e o que chama atenção aqui dentro é realmente o acabamento. O carro é muito bem acabado, tá? Ele tem superfícies emborrachadas em tudo quanto é lugar, né? Painel aqui nas portas, nas laterais, tudo material macio ao toque, nos braços das portas, no braço central. Enfim, é um carro que tem um acabamento muito bacana, inclusive de 2 cores. Ele vem em versão única, né? Não tem opcionais nem nada. Uma coisa muito interessante é o painel dele, né, que é todo linear, não tem as saídas de ar-condicionado, é muito engraçado. Elas estão disfarçadas numa faixa central do meio do painel. Muito bacana, bem bolado. Né, entre as mordomias, ele tem o carregador de celular sem fio,
tem uma multimídia de 9 polegadas, tá? Com Apple CarPlay, com Android Auto, enfim, bem completa. Fica pena que ela ainda usa cabo, né, para se conectar. Tem 2 tomadas USB aqui na frente. Tem um belo de um quadro de instrumentos também, todo digital, que você pode configurar de acordo com o seu gosto. Onde você tem computador de bordo, dá para você ver como é que o sistema funciona. Você pode ver, tanto no multimídia quanto aqui no painel, você pode ver como é que o sistema híbrido está funcionando. Coisa que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, inclusive toda a mecânica, ok? Enquanto eu estou falando do interior. E a central multimídia, uma das novidades também é que ela vem com o sistema MyConnect, Honda MyConnect, que permite que você tenha várias funções, que você controle várias funções do carro por meio do telefone celular. É muito legal. O quadro de instrumentos é um negócio muito legal também. É que quando você coloca o ACC, quando você coloca os sistemas, né, de segurança autônoma, né, semi-autônomos, né, tem um gráfico aqui no meio do quadro que mostra as 2 faixas, tá, e o que vem pela frente. Ou seja, se você está mais para a direita, o carrinho que aparece aqui fica mais perto da faixa do lado direito. Se você vem para a esquerda, ele fica do lado esquerdo. Então, é uma boa para te orientar, para você ficar no meio da faixa. E se aparece um carro na frente, quando você está com o ACC ligado, aparece a imagem de um carrinho lá longe que vai chegando. E se é um caminhão, aparece a imagem do caminhão. Tudo bem, caminhão ou ônibus fica a mesma imagem, mas você vê que é um objeto maior. Isso é muito útil, né, em caso de neblina, né, que você não sabe o que está na frente, né, às vezes pode confundir. É muito legal, muito bacana. E ao mesmo tempo isso é ativo. Na hora que começa uma curva, ele mostra que à frente você vai ter uma curva. É muito legal. E claro, do lado direito, inclusive, você tem a possibilidade de, além do computador de bordo, para você ver quantos quilômetros você está fazendo por litro, quanto falta qual é a autonomia, enfim, essas coisas todas. Você também pode ver como é que está funcionando o sistema, né? Quando o motor a combustão entra, se ele está alimentando a bateria, se ele está alimentando só o motor, enfim, ele te dá toda a informação do que está acontecendo com o conjunto. Falando de espaço, ele tem um bom porta-malas, tá? Com 495 litros de capacidade, coisa suficiente para a família. É um carro bem familiar nesse ponto. É muito legal. O quadro de instrumentos tem 10,2 polegadas, o multimídia tem 9, tá bem? Tudo muito intuitivo. No quadro de instrumentos você tem 2 botões rotativos aqui no volante, que do lado esquerdo você muda todas as informações que estão do lado esquerdo do volante, que estão do lado esquerdo do quadro, e do lado direito as que estão do lado direito. Tem banco elétrico tanto para o motorista quanto para o passageiro, os bancos dianteiros. Tá? Tem teto solar elétrico. Entre as mordomias, ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e câmera de ré. Tá? Poderia ter uma câmera 360 graus. Eu acho que o carro merecia. Mesmo por causa do tamanho dele, né? Com 360 graus você acaba tendo uma noção melhor na hora de estacionar em qualquer lugar. Tá? Isso basicamente. Mas lá na descrição você vai encontrar a lista de equipamentos, onde você vai poder ver tudo, né? Ver todos os equipamentos que ele tem. Bom, vamos falar da mecânica, que é a grande sacada do Civic híbrido, PHEV. Ele tem 3 motores, um a combustão e 2 elétricos. Eu já vou explicar como. E uma coisa interessante do motor a combustão, que ele é do ciclo Atkinson, né, com injeção direta de combustível, ele tem uma eficiência de 41%, bem acima da média dos motores a combustão normais, que gira sempre em torno de 30%. Ou seja, ele é um motor bem eficiente, o que ajuda na economia de combustível, né, quando ele precisa funcionar. Tá? Bom, e os motores elétricos, aí tem esses 2 motores elétricos,
um de 184 cavalos e 32,1 kgfm, que é o motor principal, e um terceiro que funciona como gerador, ou seja, é para carregar a bateria. Aliás, por falar em bateria, ele tem uma bateria pequena, de apenas 1,05 kW, que permite que você ande muito pouco, né? Ela não é feita para você andar no modo só elétrico. Tá? No modo só elétrico há bateria. E esses dois motores ficam dentro da caixa de transmissão. Aliás, a caixa de transmissão é outra coisa interessante, né? Ela tem apenas uma marcha para frente, uma marcha para trás, né? Você vai ver na alavanca, você tem a alavanca de seleção, que é como se fosse a de um câmbio automático, mas não tem marchas, né? E depois tem uma coisa interessante que eu vou contar também, que é o seguinte: na alavanca você seleciona P de parque, né? Tem a ré, o neutro e o drive. Tá? O drive que é para você andar para frente. Ok? Então isso seleciona. E tem uma marcha apenas. E dentro dessa caixa, onde estão os dois motores elétricos, também tem uma embreagem que faz a ligação do motor a combustão para o conjunto de motores elétricos. Bom, como é que funciona a coisa? Então, quando o carro arranca, normalmente é só no motor elétrico, se a bateria tiver carga suficiente para isso. Mas logo em seguida, o motor a combustão entra em funcionamento para poder gerar energia para a bateria. Ele não está tracionando. Então, o engraçado é que a maior parte do tempo, o motor a combustão, ele fica girando o gerador, né, esse terceiro motor elétrico, para poder alimentar a bateria, que acaba alimentando o motor elétrico principal, que é o de tração. Ou seja, basicamente o carro só anda no modo elétrico. Ele tem 3 modos de condução, é engraçado isso. O Eco, tá? Claro que é para gerar mais economia. O normal, você anda normalmente, e o Sport. Claro, o Eco, você tem todas as reações, né, um pouco mais lentas, coisa e tal, que é para economizar combustível, economizar energia. O normal, você anda normalmente, e o Sport está tudo pronto para você ter o máximo de desempenho. Ele decide a hora que tem que entrar o motor elétrico, a hora que entra o motor a combustão, a hora que desliga os dois, a hora que só recarrega. Mas quando você põe no modo Sport, aí a tração fica só pelo motor elétrico, que é o que tem mais potência e torque, para permitir um bom desempenho. A pegada desse Honda Civic híbrido também, além da economia, é também uma pegada esportiva. Eles não informaram números, né? A Honda não informa números, tá? Mas a gente vê que a aceleração dele de 0 a 100, pelo menos é abaixo dos 10 segundos. Tá? A máxima também não sei, eles não informam. Tá? Mais tarde a gente descobre e a gente coloca aí. Mas o desempenho dele é muito bom. E o interessante é que a central eletrônica, ela decide tudo a qualquer modo, não importa o modo que você está usando. Ela sempre procura a maior eficiência entre os 3 motores, né, basicamente. E uma coisa interessante, que é o que eu falei da transmissão, como ele não tem marchas, né, ficaria um pouco chato, né, de dirigir o carro. Então, ele tem um sistema muito engraçado. Quando você pisa fundo, tá, ele simula uma troca de marchas. O motor, você acelera, quer dizer, dá uma olhada, ó, quer ver? Ó, vou acelerar, hein? Ele é um híbrido, tem uma marcha só, né? Não parece que ele está trocando de marcha? Ele dá até um tranquinho, como se fosse um câmbio de dupla embreagem. É só um efeito que é dado pelo motor, que chega a determinada rotação, ele dá uma paradinha, e o motor elétrico também, então você sente aquele tranquinho que dá a impressão que você trocou de marcha. É um negócio bem legal para quem está curtindo, né? Para quem curte uma direção, então parece que o carro está trocando de marcha, como se tivesse um câmbio de dupla embreagem. Muito legal. Essa é uma das particularidades dele. O engraçado, que eu estava falando dos modos de condução e dessa simulação de marchas, né, você ouve normalmente, mas no modo Sport, é engraçado, ela fica mais evidente. Né? Isso porque o som
do motor, ele acaba sendo amplificado pelo sistema de som do carro, né? E é uma coisa um pouco sutil, mas você nota que ele fica um pouco mais alto, né? Que é para dar um pouco mais de sensação de esportividade no carro. É muito legal isso é bem bacana. Uma coisa interessante que você vai ver, ele tem aletas atrás do volante. Você fala, ué, mas não tem marcha, e por que tem aleta para troca de marcha aqui atrás do volante? É que as aletas aqui atrás do volante, elas não são para trocar marcha mesmo, porque não tem, né? Elas servem para você aumentar ou diminuir a capacidade de regeneração do motor. Você tem 4 posições, né? Uma que é mais branda e à medida que vai aumentando, ou seja, toda vez que você tira o pé, ele vai segurando cada vez mais, dependendo da posição que está, ele aumenta ou diminui essa redução. O freio motor, vamos dizer assim. E isso aumenta a regeneração, permitindo que a bateria seja recarregada mais rápido quando você deixa no modo mais forte, né? No 4º modo, vamos dizer assim. Que é também uma maneira de você colocar o carro a seu gosto, né? Por exemplo, na cidade é legal você ter uma regeneração grande, porque aí você tira o pé, o carro freia e diminui de velocidade mais rápido. Na estrada você pode deixar na primeira, tá? Que aí fica mais tranquilo de você dirigir, né? Quer dizer, mas você pode adaptar a seu gosto. E o consumo, uma das promessas do Honda Civic híbrido, não é? Pelos números do Inmetro, é de 18,3 km por litro na cidade e de 15,9 km por litro na estrada. Como todo o híbrido, ele gasta menos na cidade do que na estrada, tá? São números bons, mas eu sinceramente acho que poderiam ser um pouco melhores, tá? Por um carro híbrido, principalmente com essa tecnologia toda. Mas vamos esperar o carro chegar para teste, para a gente conferir como é que ele se comporta no famoso dia a dia e lá no nosso circuito, né, no nosso circuito padrão. Mas agora vamos falar de segurança. Esse Civic híbrido ele vem com 8 airbags. Muito legal, porque além dos airbags laterais na frente, o de cortina e os 2 dianteiros, tem airbag atrás também, ou seja, ele tem 8 airbags. Ele também tem o ACC, que é o controle automático de velocidade de cruzeiro adaptativo, certo? Tem o frenagem autônoma, né, que detecta inclusive pedestres, ciclistas, né, com frenagem. Ele te alerta e caso você não tome uma atitude, ele tem a frenagem de emergência, né, ele diminui a velocidade, ele breca o carro sozinho. Tem o sistema de permanência em faixa, que é ativo, né, que além dele te dar o alerta sonoro e vibrar o volante, ele te traz para dentro. Farol alto automático. Uma coisa que falta nesse carro, para mim, continua sendo o sensor de ponto cego. Ele tem aquele sistema Line Watch, ou seja, você dá a seta para o lado direito, tem uma câmera no espelho retrovisor do lado direito, que te mostra a imagem aqui no sistema multimídia. E só. É um sistema, sei lá, a Honda diz que é por causa de segurança, coisa e tal, mas eu acho que ele não é dos melhores. Por quê? Primeiro é só de um lado, só do lado direito, né? Segundo, porque quando você está com alguma coisa na tela do multimídia, por exemplo, o Waze, né, ele apaga o Waze e vem a tela. Tudo bem, dá para você desligar aqui no botão na hora, mas se você está na hora de um cruzamento, na hora que você vai entrar à direita, enfim, você vai tomar alguma direção, ele tira a imagem até você lembrar que tem que dizer, o carro é capaz de você passar. Então eu acho que ele poderia ter aquele sensor que aparece nos espelhos retrovisores, ou então ter aquele sistema que a Hyundai já colocou nos carros dela, né? Que você tem as câmeras dos 2 lados e quando você dá a seta, a imagem aparece aqui no quadro de instrumentos, sem mexer no multimídia. Enfim, essa é uma das características que eu, por exemplo, não gosto do carro. Bom, como é que ele anda? Ele anda muito bem, é um carro muito legal. Tá? Quer dizer, ele tem um bom desempenho, eu diria que não é um desempenho de esportivo, mas é gostoso. Tá? É muito silencioso, estável também,
Tem uma suspensão dianteira do tipo McPherson e atrás independente também do tipo Multilink, que ganhou em relação à versão anterior 12 milímetros na bitola, ela está um pouquinho mais larga. Então, em termos de estabilidade, ele vai muito bem. Ele faz curvas sem dar sustos em ninguém, né? E claro, se você exagerar, ele tem controle eletrônico de estabilidade e tração que te ajuda a trazer o carro de volta. É um dos itens de segurança também que ele tem, claro. Isso já é normal em todos os carros, inclusive o auxiliar de partida de rampa. E ele roda muito silencioso, quer dizer, apesar de ser estável, ele é bem silencioso. A única coisa é que a suspensão é um pouco firme demais. E ele acaba, em pisos irregulares, acaba sendo um pouquinho desconfortável. Mas em termos de barulho, aqui dentro ele realmente é muito silencioso. Freio também não dá para reclamar, afinal, né, ele para muito bem, tem freios a disco nas 4 rodas, como deve ser num carro dessa categoria. Então, e a direção é muito gostosa, né, a direção elétrica, e ela tem uma coisa, ela tem a relação variável, uma coisa muito gozada que se você está em baixa velocidade, você vira, ela é direta. Agora, se você está em alta velocidade, você vira, ele demora um pouco mais a virar, que é para você não dar aquele tranco, né? Na hora que você vira, quer dizer, ele suaviza, ele acaba entendendo da coisa. Mas faz a curva numa boa, tá? Não precisa se preocupar que ele não faça a curva, não. Ele só suaviza essa entrada de curva quando você está mais rápido. Bom, gente, agora é esperar o carro chegar para teste, para a gente ter uma avaliação mais criteriosa, né? De uma maneira geral, gostei muito do carro. Ele é muito espaçoso, confortável e também permite que você tenha uma sensação ao dirigir, para quem gosta de curtir, né, um pouco, de se divertir um pouco ao volante, né? Ele, apesar de ser híbrido, não ter marchas, ele até simula a troca de marcha. Ou seja, é bem legal nesse ponto. Tá bom? Então é isso aí, gente. De novo, aquele recado, se você não é inscrito, se inscreve, tá? Não esquece de acionar o sininho para receber todas as notificações e não deixa de dar aquele like, né? No vídeo que você acabou de assistir, tá? E nos outros também, ok? Isso nos ajuda bastante. Valeu, gente! Obrigado e até a próxima. Tchau!